meditando na palavra de Deus, hoje eu gostaria de falar: não deixa Satanás roubar a tua motivação, todas as áreas da sua vida. Muitas das vezes, na fé, no seu casamento, no seu dia a dia, nós começamos motivado a caminhar, mas depois de um tempo, o diabo, através das lutas, dos problemas, seja ele de uma forma e de outra, vai fazendo as pessoas pararem, vai fazendo as pessoas ficar desmotivadas. É igual um corredor. O corredor nunca ele pode parar, ele pode diminuir de correr, mas nunca parar de correr, porque quanto mais ele corre, mais fortificado ele fica, mais forte ele fica, mais resistente ele fica. E quanto menos ele corre, quanto menos ele caminha, mais fraco ele vai ficar. Eu quero convidar a você a ler a palavra do nosso Deus, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1, para você ter uma experiência. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1 ao 4 e 9. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias e diz-lhe: assim me faça os deuses outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como um deles, vou te matar. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi chegando Betseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele porém foi ao deserto, ao caminho de um dia, caminhando no deserto, e foi e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou, dormiu debaixo do zimbro. Eis que então o anjo tocou, ele disse: levanta e come. Quando eu li essa passagem da palavra do nosso Deus, eu disse: meu Deus do céu, Elias era um profeta de Deus. Elias orava e fazia o fogo descer. Elias orava e as coisas aconteciam. E como é que um profeta de Deus, um homem de Deus, com o tempo pode ficar tão desanimado e com medo daquilo que ele teve vitória? Quantas as vezes Elias enfrentou a Jezabel? Quantas as vezes Elias venceu a Jezabel? Quantas as vezes Elias teve vitória muito grande além desse pequeno problema? E de repente uma prostituta, uma mulher, esposa de um homem, de um rei derrotado, faz uma ameaça contra o servo de Deus, e ele vai e abandona tudo, e vai para o deserto, senta debaixo do zimbro. Depois nós vemos que ele entra numa caverna e ele fala: Senhor, eu quero morrer, eu quero parar, eu vou entregar o diaconato, eu cantava, não quero cantar mais, eu pregava, não quero pregar mais, eu fazia algo na igreja, não quero fazer mais, basta, Senhor, para mim chega, eu vou parar, vou ficar no meu canto. Aí a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Sempre quando bate o desânimo, quando bate a tristeza, quando bate a angústia, quando bate a decepção, talvez você esteja assim hoje, talvez você que está assistindo na sua casa, talvez você que vai ver essa pregação daqui um ano, a 6 meses, uma semana, um dia, talvez amanhã, talvez isso está acontecendo com você, talvez isso tenha acontecido na sua vida e tenha acontecido na vida de muitas pessoas. Que a Bíblia fala que no final dos tempos, pelas lutas, pelos problemas, o amor de muitas pessoas iriam se esfriarem. E nós temos visto isso acontecer nos dias de hoje. O amor das pessoas se esfriando, as pessoas parando. Quantas pessoas esse tempo atrás, estava caminhando, e de repente eu vi um homem, eu vi uma pessoa que era fervorosa na casa do Senhor, que cantava, que tocava, que era diácono e diaconisa. De repente essa pessoa sentada numa praça, de repente essa pessoa bebendo, de repente essa pessoa fumando, de repente essa pessoa voltando a comer aquele vômito, como diz a Bíblia, que foi vomitado, voltando para trás, porque o desânimo bateu no coração dela,
e ela quis parar. Aí nós vemos um homem de Deus dizendo: basta, Senhor, tira a minha morte. Um homem depressivo. Mas eu quero dizer a você, sempre Deus não te chamou para parar. Deus não te chamou para ficar em casa. Deus não nos chamou para voltar atrás. Deus chamou a cada um de nós porque Ele tem um grande propósito na nossa vida, nos fazer profeta. Deus tem um grande propósito na sua vida, irmão. Deus não se enganou quando lançou a capa sobre os teus pés. Deus não se enganou quando lançou a capa sobre você. Deus não se enganou quando chamou Elias como profeta naquele dia, naquele momento. Deus manda um anjo, como nós falávamos domingo passado, tomando a Santa Ceia do fortalecimento. Não pare, meu irmão. A obra de Deus depende de nós. A pregação do Evangelho, a salvação das pessoas, a vitória de muitas vidas. Se nós não clamarmos, a Bíblia diz que o Senhor vai fazer as pedras clamar. É momento de nós pedirmos fortalecimento do nosso Deus, pedir graça do nosso Deus, pedir presença do nosso Deus. Deus não nos chamou para ficar em casa. Talvez você está na sua casa, porque hoje nós estamos vivendo a época do conforto. Sabe a época do carro que você aperta assim, ó, e o vidro desce? Já existe carro que você aperta um botão e ele vai na pista sozinho, ele anda, caminha sozinho, anda sozinho, corre sozinho na pista. Já tem um carro que você está dirigindo ele, se você dormir no volante, ele começa a piscar, ele começa a falar, alerta, alerta, começa a piscar, e ele vai estacionando assim sozinho. Quando eu vi na rede social, fiquei de boca aberta. Ele foi estacionando sozinho, parou e ligou o pisca-alerta e começou a falar com o motorista. Já existe carro que, se você sofrer um acidente, ele próprio liga para o bombeiro, liga para a polícia e comunica que aquele carro teve um acidente. Então nós estamos vivendo a época da facilidade. Agora o Evangelho não é fácil, irmão. O Evangelho, o caminho sempre, hoje eu falava no discipulado, por que o caminho de Deus sempre é mais longo? Por que o caminho do céu ele é mais estreito? Por que o caminho do mundo ele é mais fácil? Por que o caminho do mundo sempre é mais largo? E o caminho que leva ao céu é mais estreito? Porque é muito bom, irmão. Tudo que custa muito é raro, tem muito valor, você tem muito valor, o céu tem muito valor. Não se pregam mais sobre salvação, não se pregam mais sobre a vinda de Jesus, não se pregam mais sobre a volta de Cristo. Nós não podemos deixar de falar que Jesus está voltando. Nós não podemos deixar de falar que Cristo vem buscar a sua igreja. Cristo vem buscar a sua igreja. Cristo vem buscar o seu povo. E a Bíblia diz para nós prepararmos para encontrar com o Senhor Jesus. É por essa razão que eu quero nesta noite dizer para você: não pare. Volte a fazer o que você fazia. Volte a trabalhar pela obra de Deus. Volte a pregar a Cristo Jesus. Volte a falar do nosso Deus. Volte a falar de Cristo. Volte a falar de Jesus. Eu lembro antigamente, quando eu era menino na fé, nós pegávamos caixa de som e nós íamos para a praça. Ontem eu fui com os jovens, nós tivemos uma reunião do louvor na praça. Quantas pessoas estão na praça que, se não for a nossa pregação, a pregação do Evangelho, ela vai morrer sem Jesus? Quantas pessoas estão deprimidas? Quantas famílias não estão sendo destruídas porque não tem conhecimento da palavra de Deus? Quantos homens não estão separando das suas esposas? Foi feita uma pesquisa e disse nessa pesquisa que as pessoas hoje estão trocando de igreja, estão trocando de casamento, estão trocando de esposa, a esposa trocando de marido, pelo menos de 5 em 5 anos. Você acredita nisso? Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali. Então não tem firmeza, não tem raiz profunda.
Por isso que nós não podemos parar. Essa igreja chamada Jesus precisa de você. Essa igreja chamada de Cristo precisa de você. Não é a igreja do Evangelho Quadrangular, é a igreja chamada de Jesus. É aquela igreja do arrebatamento, é aquela igreja que prega a palavra do Senhor e de repente nós vemos pessoas parando, desistindo. Aí eu pergunto: como é que pregarão se não houver quem pregue? Quem vai pregar para os teus filhos? Quem vai pregar para os teus netos? Nós estamos aqui hoje porque alguém pagou o preço. Você sabia disso? Alguém morreu no nosso lugar, e esse alguém se chama Jesus. Alguém chegou nessa cidade cortando eucalipto e levantando uma tenda e fazendo a tenda de lona que 99% aqui nunca viu. 99%. Alguém montava em cima de um caminhão, ia fazer evangelismo em outra cidade. Alguém pagou o preço. Alguém dormiu num banco de uma praça para que você pudesse ter a salvação hoje. Porque antigamente, como era, se pregava o evangelho. Não é desse jeito confortável, não. Saía-se o missionário com a maletinha na mão, só com o dinheiro de ida, para que ele não pudesse voltar. Só com o dinheiro de ida, e chegava naquela praça, e ele começava a pregar em cima de um caixote, em cima de um banco. Assim como o nosso presidente começou, assim como Haroldo Ilha começou, assim como outros pregadores, pastores, que nem você sabe o nome, chegou nessa cidade. Pastor Guilherme. Nós precisamos olhar para trás para nós vermos quantas pessoas não sofreram por aquilo que nós temos hoje. Chegou nessa cidade pregando: Jesus cura, salva, batiza, é rei, em breve voltará, pregando a palavra de Deus. É por essa razão que nós não podemos parar, por essa razão que nós temos que buscar motivação. E eu quero dizer a você, hoje, quando nós estávamos fazendo o discipulado, nós conversávamos que sempre tem alguém que você está olhando, alguém que você quer imitar. Quando eu era ainda menino na fé, eu olhava uma pregadora na televisão chamada Valnice Milhomens. Eu olhava o pastor Joaquim Cantagalli, e eu olhava o pastor Jaime Parlarim, um senhor simples, mas um evangelista que chegava e botava o microfone, tirava o paletó e amarrava naquele microfone. Eu sonhava ser igual aquele homem, pregar igual aquele homem. Eu sonhava eu na igreja pregando e falando de Jesus. Assim é como quando você casou, você sonhava com a sua casa, você sonhava com a tua família, você sonhava com o seu trabalho. Mas só que nós não podemos menosprezar quando nós já temos a nossa casa, quando nós já estamos pregando, quando nós temos uma família. Nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar da nossa fé. A Bíblia diz: guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. A coroa tão somente é a nossa recompensa, é aquilo que Deus tem nos dado. Não deixa o diabo roubar a tua fé, porque tudo aquilo que você não exercita perde o valor. Tudo aquilo que você não pratica gradativamente, você deixa, você menospreza. Quando nós paramos, irmão, Deus não criou nós para pararmos. É igual muitas pessoas sonham com aposentadoria. Eu ouvi falar, uma pessoa sonhava com aposentadoria. Ele sonhava, falou assim: o dia que eu me aposentar, eu vou dormir até 9 horas. Porque todo dia levantava 5 horas da manhã, Lorival, para trabalhar. Ele disse assim: quando eu me aposentar, eu vou dormir até 9 horas. Eu vou assistir televisão, eu vou pescar. E aí chegou o dia da aposentadoria dele. Você vê muitas pessoas querendo se aposentar. Você acha que a aposentadoria é boa? É bom o dinheiro que você recebe.
Você pode diminuir, nunca parar. Deus não escolheu a nenhum de nós para pararmos, irmão. O homem não foi feito para parar. E aí aquele homem, chegou o primeiro dia da aposentadoria dele. Ele nem dormiu direito. Ele dormiu, não conseguiu dormir até as 9, mas até as 8 ele conseguiu. Ele levantou 8 horas. E ele foi lá, tomou um belo do café, sem horário para trabalhar. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. A esposa já ficou incomodada, dizendo: sai daqui, homem, vai caçar alguma coisa para você fazer. Você só fica montado em cima da televisão, que você fica aqui. Quanto não, a esposa começa a colocar para lavar roupa, começa a colocar para passar roupa. Pelo menos ele não fica parado, né? Não é verdade? Mas aquele não, ele botava o pezão dele lá em cima da almofada, lá do puff, e ele ficava só com o controle ali, ó, toque, toque, toque o dia inteiro. A esposa já não aguentava mais: homem, vai para a sala. Ele ia para a sala, a esposa chegava lá e dizia assim: vai fazer alguma coisa na vida. Aí ele saía lá fora, irmão, ele olhava de um lado para cá, ele olhava para lá, os amigos todos trabalhando, não tinha o que fazer. Você sabe o que aconteceu? Que esse homem, ele foi adoecendo. Quando você está perdendo a vontade de fazer o que Deus chamou você para fazer, algum tipo de doença você tem. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Aí logo, querido, surgiu o que? O pecado. Quando nós paramos, existe um velho ditado, não sei quem escreveu: cabeça vazia, oficina do diabo. Vou provar para você. Ele diz: eu vou ficar aqui em casa, acho que eu vou para o bar. E ele chegou no bar, ele encontrou outros igualzinho ele. E ele começou a beber. Ele começou a beber uma pinguinha, começou a tomar uma cervejinha, jogar um truco. Aí no outro dia a mulher brigava com ele em casa, ele corria para o bar. E ele já passava, chegava no bar 8, 9 horas e saía 10 horas da noite. Um belo dia ele olha para ele olhou no espelho, ele quase caiu de costas, porque ele estava todo inchado, estava doente. Não demorou 3 anos, ele morreu. Tudo que não exercita morre, irmão. O diabo só manda o pecado na vida de quem está parado. Quer ver? 1 Samuel, capítulo de número 11. Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 11, versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 11. Samuel, perdão, irmão, é segundo, não é primeiro não. 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 1. 2 Samuel 11, 1. É isso aí mesmo. 2 Samuel 11, 1. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, o tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, com ele o seu servo e todo Israel, e ele destruiu os filhos de Amon, e cercaram em Hará. Porém Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, estava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava lavando. Era uma mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é Betseba, filho de Eliã, mulher de Uri o Eteu? Então enviou Davi o mensageiro e mandou trazê-la, e veio, e ele deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer: estou grávida. Quero esclarecer.
Enquanto os reis saíam para a guerra, Davi tomou uma decisão de ficar em casa sem fazer nada, ficar parado. Porque sempre Davi foi homem de guerra. Você é um símbolo de Davi, eu sou um símbolo de Davi. Deus nos chamou para batalhar, para conquistar, irmão. O dia que você perdeu o seu sonho, o sonho de conquistar algo na tua vida, seja na sua vida financeira, material, espiritual, você vai morrer, você está morto. Deus diz: crescei e multiplicai. Deus nos criou para trabalhar, Deus nos criou para correr atrás, para conquistar. Deus diz: cresça, multiplica e conquista. Mas o dia, Davi, um conquistador, toda a vida de Davi foi uma vida de batalha. Davi tomou uma decisão: vou ficar em casa e vou descansar. Naquele dia, uma tragédia aconteceu na vida de Davi. Quando ele estava descansando, enquanto todo mundo está na guerra, ele estava em casa, irmão. O diabo colocou na frente dele uma cilada tão grande, que traria uma desgraça na vida de Davi para todo sempre. Betseba. Para todo mundo que para, o diabo tem uma Betseba. Como é que um homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus poderia cair numa cilada tão grande assim, o dia que ele parar? Não para, irmão. Não para de sonhar. Quando você conquistar um sonho, coloca outro diante de você. Não para de crescer. Você conquistou isso, olha lá na frente. Não coloca limite naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. A Bíblia diz que o maior roubador de sonho é o diabo. O diabo quer roubar o seu sonho. Não para. Não para de crescer espiritualmente, porque até nós chegarmos no céu, nós temos que crescer, nós temos que sonhar. Não para de crescer financeiramente. Seja fiel a Deus, que é Deus que dá o crescimento. O homem rega, o homem planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Não pare. Deus não chamou nós para parar. O dia que Davi cometeu o pior erro da vida dele, o dia que Davi parou, o dia que Davi parou, foi a pior coisa que aconteceu na vida de Davi. Não para, querido. Você pode ver que toda pessoa que para, ele perde, é porque está desmotivado, ele perde a motivação. Não para de ser diácono, não para de cantar, não para de tocar, não para de orar, não para de pregar a palavra de Deus, não para de trabalhar, irmão. Trabalha. Nós temos visto agora, está um projeto aí no mundo, no Brasil, no mundo não, no Brasil, querendo diminuir a jornada de trabalho. Eu nunca vi um país crescer trabalhando menos. Alguém viu já? Alguém viu? Isso é enganar a trouxa, irmão. Me perdão, palavra tão chula. Eu nunca vi ninguém conquistar nada na vida trabalhando pouco. Você já viu? Alguém já viu? Eu nunca vi. Eu lembro Hiroshima, Nagasaki. Soltaram uma bomba. Os Estados Unidos soltou uma bomba no Japão. Todo mundo falava assim: o Japão está acabado. Nunca mais o Japão se levanta. Você sabe o que aquele povo fez? Aquele povo se levantou e diz assim: nós vamos trabalhar o dobro do que nós trabalhamos. Você que quer vencer na sua vida, seja ela espiritual, seja ela física ou emocional, só tem um segredo. Só tem um segredo, você que quer vencer. O diabo quer que você fique em casa, porque na sua casa você vai fazer o que? A casa é lugar de descanso. Só que todo descanso prolongado, ele faz mal. Olha o segredo para que você possa conseguir vencer na sua vida. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 20.
1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 20. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 20. Projeta no telão para mim. Davi então se levantou de madrugada, pela manhã. Você quer vencer, querido? Levanta cedo. Olha o conselho que Davi dá para um homem que é um exemplo de vencedor, um homem que era rejeitado, um homem que tinha motivo suficiente para parar. Primeiro, tese, era filho, tem uma tese que ele era filho fora do casamento, odiado pelos seus irmãos, rejeitado pelo seu pai e mãe. O que ele fez? Davi então se levantou de madrugada pela manhã. Você quer vencer na sua vida? Levanta de madrugada para orar, levanta de madrugada para trabalhar. Continua, deixa aí. Deixou as ovelhas com os guardas e carregou-se, partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar onde os carros, quando o exército saía em ordem de batalha. Enquanto todas as pessoas fogem da luta, Davi corre para ela. Por isso que Davi chegou aonde muitas pessoas nunca vão chegar. Davi vai e corre para a batalha. Enquanto muitos crentes não querem luta, não quer temporal, não quer deserto, Davi corre para ele. Davi levanta cedo, enquanto muitos querem dormir até tarde. Davi começa de madrugada e muitos querem diminuir o tempo de trabalho, quer trabalhar menos. Quem trabalha menos, conquista menos. Quem trabalha mais, conquista mais. Tem pessoas que saem do Brasil, hoje diminuiu 99%, mas antes ele saía do Brasil, ia para os Estados Unidos, ia para o Japão. Quando chegava no Japão, você sabe como é a ordem de trabalho no Japão? Ganha só quem trabalha. Você quer ganhar pouco, você trabalha pouco. Simples. Você vai ganhar o que você trabalha. Se você trabalha 1 hora, ganha 1 hora. Se você trabalha 5 horas, você ganha 5 horas. Se você trabalha 12 horas, 12 horas. Então chegava no serviço de manhã, e ele ia, trabalhava até 10 horas da noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Descansava no domingo, segunda começava de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E muitos até no domingo trabalhavam também. Aí comia gohan. Você sabe o que é gohan? É arroz com arroz só. E todo o dinheiro que ele ganhava, ele colocava no banco. Aí ele ficava lá 3, 4, 5, 6, 7 anos lá, e ele ligava para o Brasil dizendo assim: guardei muito dinheiro. Já o brasileiro quer fazer o contrário. Ele quer trabalhar quase nada, churrasco todo dia, festa, e quer chegar ao final do ano, ele quer ter dinheiro. Você viu como que é o contrário? Ele quer ter dinheiro. O brasileiro, irmão, você anda na rua assim, você só vê a fumaça subindo assim, ó. O fandango comendo, e churrasco e bebida para todo mundo. Gosta de festa. O brasileiro, ele é festeiro. Já lá, foi por isso que o Japão chegou aonde nós não chegaremos, se nós continuar desse jeito. Aí só que a Bíblia ensina diferente. A Bíblia fala que um homem que Deus tinha escolhido para ser rei, para vencer, primeiramente ele levantou cedo, de madrugada, fez o que ele tinha que fazer no campo, ó Deus ensinando. E depois ele correu para a batalha. Chegando no campo de batalha, diz a Bíblia, e eu lendo, tinha um inimigo. Você sempre vai ter um inimigo, irmão. Quem não quiser ter inimigo, não vai ter vitória nunca. O inimigo, ele está em toda batalha. No meio de toda vitória tem temporal, tem luta. É igual quando a pessoa quer casar, ele se ilude. Ele diz assim: eu vou ser feliz, eu vou casar. Não, você não casa para ser feliz, você casa para fazer alguém feliz, tá?
A felicidade está em você fazer a felicidade de alguém. Então ensinar errado. Você vai ser feliz quando você vai casar. Não, você vai casar para fazer alguém feliz. Aí ele casa, diz assim: puxa vida, eu vou fazer com a minha namorada aquilo que eu não poderia fazer. Beleza, vai firme, irmão. Aí logo, o que acontece, meu queridão? Ele tem água para pagar, ele tem luz para pagar, ele tem aluguel para pagar, e de repente nasce o chorão. Você sabe quem que é o chorão? É aquele que vai deixar você fazer você levantar de madrugada, sem você querer. Não é igual Davi levantava para batalhar, não, levantava para cuidar. Surge os filhos, tão bonito, tão maravilhoso. Aí quando o filho cresce, tem a escola, tem um uniforme, tem coisas para comprar para ele, tem boca para comer, ele tem que entrar na batalha. É um grande problema, mas um problema que é solucionável, que Deus dá a solução, que Deus dá vitória, Deus dá alegria na batalha. O melhor lugar para estar é na batalha, irmão, porque só batalha quem quer ter conquista. Davi corre para a batalha. Quando ele chega na batalha, tinha Golias. Eu quero dizer para você nessa noite, sempre na tua vida vai ter Golias. Você vem para a igreja pensando que na igreja não tem problema. A igreja onde tem muitos problemas, se olha do lado, tem um irmão que está faltando dinheiro. Quem está precisando de dinheiro aí, levanta a mão. O resto não está. Que maravilha, irmão. Eu estou. Que bênção, Lorival. Uau. Eu sou pastor de uma igreja onde as pessoas não precisam do dinheiro. Se ilude. Amanhã vai ter conta. Se você não tiver o dinheiro para pagar a conta, se você pagar aluguel, você vai ser despejado. Se você não pagar a luz, eles vão cortar com 30 dias. Se você não pagar a água, eles vão cortar. Então o dinheiro é sagrado desde quando você conquista no altar de Deus. E para você conquistar o dinheiro, você precisa ir para a batalha. Amanhã cedo nós temos que acordar. Davi sabia que o sucesso dele não estava em casa. O sucesso dele estava lá na batalha. Quando ele chega lá, tem um homem chamado gigante Golias, diz a Bíblia. Esse gigante se levanta e desafia. Todo dia você vai ter um gigante Golias desafiando a você. Sabe o que Golias falava? Cadê o seu Deus? Quantas as vezes esse gigante na tua vida diz: cadê o seu Deus que está deixando você passar por problema? Cadê o seu Deus que permitiu que viesse enfermidade no teu filho, no teu corpo? Cadê o seu Deus que deixou algo que você não queria acontecer na sua vida? Mas quem diz que quem tem Deus não tem problema? Você sabe quem é que causa os problemas? Sou eu. Deus é aquele que soluciona os meus problemas, mas no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Aí a Bíblia diz aqui: todos os homens de Israel, treinados na arte da guerra, eles tremiam e fugiam, porque é praxe as pessoas querem abandonar. Porque os ratos de esgoto, os ratos de porão de navio, quando o navio está balançando, eles pulam no mar e vai para outro navio. Enquanto está aqui, todos os homens temiam e fugiram da batalha. Davi se levanta e diz: joga no meu peito, eu conheço Deus. Porque Davi viu uma oportunidade. Sabe aquele emprego que Deus colocou? Ele te deu uma oportunidade, não te deu um emprego. Sabe o casamento que Deus te deu, Lorival? Deus te deu uma oportunidade. Oportunidade de você fazer a sua esposa feliz. Agora eu pergunto: você tem feito ela feliz? Porque nunca você será feliz com a esposa infeliz do teu lado. E você, homem, e você, mulher, sabe por que Deus colocou você nesse casamento? Para fazer um marido feliz. Porque nunca você será feliz com um marido infeliz do teu lado. Sabe, pai, esse filho que Deus te deu foi para você fazer ele feliz. Nunca você será feliz com o teu filho infeliz. Esse filho é o que você merece. Essa filha que você merece. Você diz: pastor, eu mereço isso. Merece, porque a Bíblia diz que os filhos são herança. Deus errou? Só tem herança quem planta.
alguma coisa você plantou que gerou essa herança. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que nós plantamos, porque a herança virá. Eu não quero, mas vai vir. Você pode renunciar, mas virá. A batalha local que Deus colocou, Davi, quando olhou naquela batalha, aquele trabalho que Deus colocou você, é uma oportunidade. Eu vou contar um testemunho, peço licença para essa pessoa, só não vou falar o nome, ele está aqui. Um dia, querido, tinha uma batalha na igreja. Nós estávamos com a grande batalha aqui. Qual batalha era, pastor? Eu estava com aquele muro ali do ônibus, aquele paredão. Por isso não fuja quando vir batalha. Deus te dá uma oportunidade para rebocar, e não tinha quem rebocasse. Eu estava aqui orando, igual sexta-feira, que eu gosto de acompanhar tudo, falando: Deus, quem é que vai rebocar isso aqui, Senhor? Eu não tenho um pedreiro aqui para rebocar isso aqui. Surgiu um irmão, eu não lembro se ele estava de bicicleta, a pé, do que ele estava, com um shortão no meio da canela, de camiseta. Ele chegou aqui: ô pastor, tudo bem? Eu falei: tá. E o senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei: você veio do céu, e você pega quem Deus manda, não é quem você quer. É isso que nós temos que aprender, irmão. A ferramenta para você vencer a batalha vem da onde você não espera. O alimento que veio na vida de Elias veio de uma mulher que não tinha nem o que comer, não veio do milionário. Não é da onde você espera, é da onde Deus dá para você. Esse irmão chegou e falou: o senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei: estou precisando rebocar isso aí. Ele falou: eu reboco. Eu falei: você? De shortão, de camiseta? Eu falei: nem sabia que você sabia pegar em colher. Ele disse: o senhor quer que eu reboque isso aqui? Eu falei: reboca. Ele começou a rebocar. E eu não sabia que esse irmão estava desempregado. Começou a rebocar e desempenar. Quando estava no final, ele saiu, eu não sei se de moto ou de bicicleta, e deu a volta aqui, ó. Saiu aqui, ó. E quando ele sobe a Miquara, se pega a Tamoios, ele olhou e ele viu um comércio. E ele chegou cheio de massa, com o mesmo shortão, camiseta, chinelo no pé. E chegou lá, falou para o cara: ó, você está precisando de funcionário aqui? O cara falou: rapaz, é o que eu estava precisando. Você quer trabalhar para mim? Ele disse: quero. Como é que alguém vai pegar alguém cheio de massa, de chinelo de dedo, de shortão e camiseta? Aquele que Deus manda para a batalha. Davi, quando chegou na batalha, eles falaram assim para ele: vai embora, cara, olha a fraqueza que você é. Se der um sopro em você, você está caindo de costa. Mas foi na batalha que Deus ia mudar a vida daquele menino para um rei. Você sabe aonde Deus vai abençoar? É na batalha, irmão. Deus nunca abençoa quem fica em casa. Deus só abençoa quem vai para a batalha. Quem vem orar, quem vem jejuar, quem vem na escola bíblica, quem vem clamar, quem vai fazer evangelismo. Porque aquele que trabalha, quando você trabalha, a Bíblia diz assim: aquele que trabalha recebe o soldo, é a recompensa. Você acha que Deus não vai recompensar você que trabalha para Ele? Vai. E esse rapaz chegou aqui e falou: pastor, arrumei um serviço. Eu falei: você está doido? Desse jeito? Eu disse: arrumei. Eu termino de rebocar aqui amanhã. Depois de amanhã eu estou trabalhando. Está trabalhando. Trabalhou alguns meses. Na batalha, o patrão olhou para ele e disse assim: rapaz, eu não estou aguentando mais isso aqui. Eu queria encontrar alguém para mim vender isso aqui. Ele falou: olha eu aqui. Olha eu aqui. O patrão virou para ele e falou: você quer comprar isso aqui? Ele disse: quero. Como é que é com um rapaz que chegou de short, cheio de massa, de chinelo, sem dinheiro, vai comprar um comércio? Você sabe alguém? Alguém que corre para a batalha. Como é que é com um menino fracote, que só sabia cuidar de ovelha, vai ser rei? Vai derrotar Golias?
aquele que corre para a batalha. Porque toda vitória que Deus tem para dar na minha vida, na tua vida, está na luta, irmão. Então quando vir uma luta na tua vida, não fuja dela, enfrenta ela, que ela nunca vai te matar, porque você passou luta pior e nunca morreu. Duvido que vocês não passou luta pior do que vocês já passaram e não morreu. Levantaram-se, está bem. É que o problema nosso é a amnésia gospel. Você sabe que a amnésia gospel esquece do que Deus fez na nossa vida por nós. Por isso que quando Davi saiu do pasto, Deus diz assim: Davi, não tem amnésia gospel, não lembra da onde eu te tirei. E nós não esqueça, quer dizer, não esqueça da onde eu te tirei. E muitas das vezes nós esquecemos quem nós éramos e o que Deus fez por nós. Esse homem olhou para ele e falou: eu vendo para você o meu comércio. Como você vai pagar? Ele disse: parcelado em perder de vista até o dia que Jesus voltar. O cara falou: é desse jeito que eu quero. Chegou de short, de bermuda, e foi dono daquilo aonde ele trabalhava. Aonde eu quero chegar? Quando Deus na sua vida levar você para a casa de Potifar, não reclama, você vai ser rei naquela casa. Quando o diabo se levantar na tua vida e jogar você no cárcere, não reclama, é caminho da vitória. Porque Deus vai colocar alguém do seu lado ali naquele lugar. Ah, pastor, por que demora as coisas na nossa vida? Porque Deus não quer te dar algo na sua vida que vai trazer prejuízo na sua vida. Deus quer te dar uma bênção. E toda bênção tem dia, horário e o tempo. Eclesiastes 3:1. Tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para todo propósito. Tem gente que não lê Bíblia, irmão. Ele diz assim: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de choro, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Tem momento da nossa vida que nós temos que chorar, irmão. Porque Deus falou em Eclesiastes que há tempo de você chorar. Você pergunta: pastor, o senhor já chorou muito? O senhor já se entristeceu muito? Mas também me alegrei muito. Há tempo de sorrir. Dê glória a Deus. A coisa mais difícil é nós glorificar na batalha. Enquanto todo mundo fugia, Davi se levanta e diz assim: fica tranquilo, gente. O Deus de Israel já me deu a vitória. Aí Davi não esqueceu do que Deus tinha feito na vida dele, igual nós esquecemos. Davi falou de 2 fatos de vitória que Deus tinha falado para ele. Davi falou: um dia eu estava lá abandonado no meio do mato, todo estrupiado, longe da casa dos meus pais, comendo pão duro, queijo mofado, e levantou um urso. O que é um urso? É algo tremendo, irmão. Algo que vem para tirar a nossa vida. Ele não esqueceu. Ele fez menção, ele não esqueceu. E muitas das vezes nós esquecemos. Então vai ter urso no nosso caminho. Vai ter urso no nosso caminho. Ele diz assim: Deus entregou na minha mão. Mas também surgiu o leão. Vai ter leão, irmão, no teu caminho. Porque o leão sabe a direção que você está indo. O leão sabe o Deus que você serve. O leão sabe, querido, o propósito que Deus tem nessa igreja, na tua vida, na nossa família. Quem nós somos hoje e quem nós vamos ser amanhã. É esse o problema. O diabo sabe o que Deus vai fazer na sua vida. E o diabo sabe o que vai acontecer se você ficar na caverna. Por isso que Deus mandou o anjo tirar Elias da caverna. Porque depois de toda a caverna tem um arrebatamento que leva nós para o céu. Você pode ver que depois que Deus tira Elias e leva ele para onde? Para o céu. Mas antes de levar para o céu, Deus leva Elias a fazer o que Deus chamou ele para fazer. Deus diz: Elias, por que você está nessa caverna? Volta a pregar. Volta a fazer o evangelismo. Volta a falar de Jesus.
e passa o bastão para outro, ensina outro. Tem alguém que precisa aprender com você, irmão. E eu comecei no início falando aqui, que eu olhava para uns homens de Deus e falava: puxa vida, eu quero ser igual a esse pregador, eu quero pregar igual ele. Da mesma forma, você não sabe, mas tem alguém que olha para você e admira você. É isso que você esquece. Tem alguém, Lorival, que admira você e você não sabe. Quando ele olha em você, ele não vê as suas fraquezas, ele vê as suas vitórias. Quem você é? Tem alguém que admira você e diz assim: eu quero ser igual fulano. Para aquela pessoa você não tem defeito, Noeli. Quantas jovens, quantos adolescentes que hoje são moça queria ser igual a você? Admira o seu cabelo, como você dança, como você age, como você é. Porque nós não temos que fazer por causa de nós, nós temos que fazer também por causa daqueles que olham para nós, que acredita em nós. Porque sempre tem alguém que acredita em você, Rodrigo. Alguém que olha em você, alguém que se inspira em você e você nem sabe. Hoje de manhã nós citava isso no discipulado, e alguém vira para o irmão e diz assim: você não sabe quantas pessoas que admiram você, irmão. Ele olhou e falou: eu? Diz: é. Ele falou para mim: quantas pessoas admiram nós. É por isso que nós não podemos parar. É por isso que nós temos que ir em frente. Não por causa de nós, mas por causa daquelas pessoas que nos inspiram em nós, assim como alguém inspirava em você. É verdade, irmão. Tem alguém que olha para você e quer ser igual a você. É por isso que é muito importante nós nos levantarmos, nós sair da caverna e nós corremos de novo para a batalha. Davi, tinha muita gente que olhava para Davi. Davi se inspirava em alguém. E você sabe qual era a inspiração de Davi? Um homem que falhou muito com Deus. Você sabe qual era a inspiração de Davi? Você não acredita, era o rei Saul. Tanto quando quiseram matar Saul, quando quiseram levantar a mão contra Saul, Davi subiu na frente e diz assim: não toca no meu rei, ó meu rei. Porque quando Davi olhava, ele não olhava para o pecado de Saul, ele olhava para a unção que Deus tinha derramado sobre Saul. As pessoas não estão olhando a sua falha, as pessoas estão olhando pelo homem que você é, para a mulher que você é, para a unção que Deus colocou. Por isso que nós não podemos parar. Nós temos que voltar para a batalha, porque depois da batalha vem o trono. O que impulsionou a Davi subir no trono foi a força que ele teve na batalha. Deus estava vendo. Deus dizia assim: eu não errei quando eu escolhi. Quando você para, você está dizendo para Deus: o Senhor errou ter me escolhido. E quando você segue em frente, Deus está dizendo assim: você viu, diabo? Você falou que ele era muito pecador, e eu provo para você que não é. Eu não errei quando eu escolhi aquela pessoa. Deus não errou por ter escolhido a mim para ser pastor dessa igreja. Deus não errou você quando escolheu você para ser marido desta mulher. Deus não errou quando escolheu você, mulher, para ser esposa desse homem. Deus não errou quando te deu esse filho. Deus não errou quando trouxe você aqui nesta igreja. Deus não errou. Mas quem tem que mostrar isso para Deus sou eu. Sou eu todos os dias, e eu oro a Deus, dizendo: Deus, não me tira de mim o teu espírito, nem dê força e alegria, Deus. Se alegrar no monte é fácil, o duro é se alegrar quando você está no vale batalhando. Mas depois do choro vem alegria todos os dias. É essa a grande diferença. Essa é a grande diferença, meu irmão. Davi sabia. Davi pergunta: que recompensa vai ter aquele que vencer batalha na vida? Aquele que persistir sempre, aquele que perseverar sempre. Ele chega para ele e diz assim: ele vai ser livre dos impostos, e o rei vai dar a filha dele
para se casar. Ele diz: Deus disse que eu seria rei, então eu já começo sendo príncipe, então vou estar bem próximo do trono. Deus tem para você o trono, irmão. A Bíblia fala de um homem também chamado Samá, filho de Age. Samá era um jovem determinado, e segundo a Samuel 23, Samá, a Bíblia fala que ele tinha um campo de lentilha, e quando o inimigo veio para saquear o campo de lentilha, a Bíblia diz que Samá se coloca de pé e luta com todas as forças. Enquanto todo mundo fugia, Samá ficou no campo de lentilha, defendendo o que ele acreditava. Seja um Samá, seja um Davi, seja um José, irmão. José estava na casa de Potifar, José foi fiel a Deus. José estava no cárcere, foi fiel a Deus. José subiu no trono, foi fiel a Deus, porque José era um escolhido, e você é um escolhido de Deus, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, se coloca de pé.